É até difícil a gente avaliar o Pedro Martins, vocês já falaram aqui, né? Porque é tanta gente que tá lá no Cruzeiro e que toma decisões que é difícil você avaliar um só e colocar só a culpa da pressão do Cruzeiro, do momento do Cruzeiro hoje no Pedro Martins. Claro que ele também faz parte disso, porque era o diretor de futebol. Mas para explicar quem é Pedro Martins, acho que a gente pode muito explicar também o perfil de contratações que o Cruzeiro teve dentro daquilo que a SAF passou para o Pedro contratar, né? Que são, eu chamo de os renegados do futebol, né? Aqueles jogadores que têm um certo nome, estão mal no time, você vem aqui, contrata e tenta levantar o cara aqui. Para o torcedor do Vasco entender, as contratações que o Pedro Martins esteve à frente aí dentro do Cruzeiro, a maioria não deu certo, né? Eu acho que é muito difícil da gente fazer essa comparação da SAF do Cruzeiro com a SAF do Vasco, por circunstâncias óbvias, que é a questão de que o Ronaldo chega com a SAF no momento em que o Cruzeiro estava destruído, na falência completa, que não é especificamente o caso do Vasco, né? Então também as contratações... E que injeta muito dinheiro o Vasco também. Exatamente. As contratações, elas passaram também por uma questão financeira. Eu até conversando com o pessoal do Vasco hoje, e aí é legal a gente dizer o seguinte, a SAF Vasco, ela também tem essa linha de conduta do tudo muito fechado. Inclusive, quando eu fui falar, nem o Pedrinho estava sabendo que o Pedro estava indo para lá. Por quê? É SAF. Né? Eu ainda perguntei, mas a associação não tem uma participação? Porque a gente tem uma diferença aqui, né? A associação do Atlético, ou Atlético Clube e associação, ele tem uma participação grande na questão SAF. Né? Participação que eu digo é percentual mesmo, né? No que se transformou em empresa. Eu até perguntei, mas eles não têm uma participação e tal? Não, Dimara, não conseguiram me explicar. E o Pedrinho também nem sabia que o Pedro Martins estava indo. E aí eles me contaram mais, colegas do Rio de Janeiro, enfim, as pessoas que eu conversei, e que o Pedrinho até deu uma entrevista lá esses dias e ele falava assim, sobre tal coisa, ele falava assim, não, eu não posso falar sobre isso. E essa coisa, não é da minha alçada. O Pedrinho, vale lembrar, é o presidente do Vasco, a associação. Então, assim, não dá pra gente fazer esse paralelo, se vai dar certo ou não. Mas pelo menos, se é tudo fechado, essa parte para ele não vai ter dificuldade. É meio por aí, você acha que o Alexandre Matos teve muito problema com isso, né? Muito problema com isso e foi embora. Talvez o Pedro Martins tenha mais sucesso por já saber meio que lidar ali com essa o Alexandre Matos saiu com um discurso de não ter autonomia para fazer as coisas. Autonomia significa o quê? Cheque em branco? Ele quer o cheque em branco para ir contratar, porque o Alexandre Matos trabalha muito dessa forma, né? Contratar e tal. E no Vasco também, a SAF não é assim, né? Não é um rio de dinheiro, não vai jorrando, as coisas não são assim. A gente sabe que a 777 injeta uma grana e tal, aliás, mais do que no Cruzeiro, né? Mais do que o Cruzeiro aqui faz em relação à SAF. É complicado de avaliar o trabalho do Pedro, porque justamente a gente remonta lá no início da fala. Não tem transparência nenhuma. A gente não sabe na prática como o Pedro Martins trabalhava, o que ele fazia, qual é o trânsito dele, qual é a moral que ele tem, porque a gente sabe que as coisas funcionam dentro do futebol com, esse cara aqui é legal, esse aqui não é, esse aqui é bacana, esse aqui eu gosto, aquele eu não gosto. Eu não sei, porque o Pedro Martins, a coisa era tão sem transparência no Cruzeiro. Continua sendo, né? Desde o início da SAF no Cruzeiro é assim. Os caras vão entrando, saindo, a gente nunca sabe o que está acontecendo. É difícil de avaliar o trabalho dele. As contratações a gente viu dentro de campo. E aí é o perfil do treinador, né? O treinador pediu, o Pedro Martins foi lá, contratou, deu certo, não deu certo. Uns foram bem, outros foram mal. Lá no caso do Pesolano, por exemplo, ele conseguiu fazer um time. Depois o Cruzeiro, ano passado, brigou para não cair, se salvou na reta final do campeonato com um time montado meio mais ou menos, mas a saúde financeira também do Cruzeiro não dá margem para contratações acima disso. Aliás, o Matheus Pereira, inclusive, é um caso raro aí no Cruzeiro, né? Provavelmente ele quis vir, porque com a saúde financeira que o Cruzeiro tem, manter um cara desse nível é complicado, né? E agora tá quase comprando. Exatamente. Né? Então, eu não sei como é que vai ser essa coisa. Vendo a saída do Alexandre Matos da forma como foi do Vasco, não sei como é que o Pedro Martins vai ser recebido lá, né? O trabalho dele vai ser bom ou não lá.